Uma boa tarde para vocês. Eu vou iniciar esse vídeo com a oração, né? A oração do Pai Nosso. E vocês sabem que o Senhor deixou a oração do Pai Nosso para que nós ore a oração do Pai Nosso. Para que a oração do Pai Nosso, se você prestar atenção, ela fala sobre tudo. E quando, na oração do Pai Nosso, não sei se vocês prestam atenção, é pra gente chamar o nosso Pai que está no céu, tá entendendo? E ver que muitas pessoas perdem o seu tempo rezando, né? Pra Ave Maria, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos textos, né? Então, pra que isso? Ora só a oração do Pai Nosso. Nem que tu ore 3 vezes, 4 vezes, mas não tem problema não. E se você ora assim, né? Por exemplo, a gente se acorda de manhã, aí a gente ora ao Senhor, né? A gente dobra o nosso joelhozinho, ora o Pai Nosso, depois vai pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Depois disso, a gente vai agradecer o Senhor pelo dia, pela saúde, pelos nossos familiares que estão bem, tá entendendo? Essa que é a oração do Pai Nosso que a gente deve fazer. A gente deve fazer a oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, que é a gente pedindo perdão. A gente pede perdão, não sei se vocês prestaram atenção, só que eu ainda redobro. Quando eu termino a oração, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão ao Senhor. E depois vou agradecendo, vou intercedendo pelos outros. É assim que a gente deve ser, né? Mas não fazer uma oração assim que as pessoas fazem. Lógico, uma oração que não tem na Bíblia, né? Então, que o Senhor manda nós interceder pelos outros. Então, a oração é certa, entendeu? Ó, depois eu faço a oração do Pai Nosso pra vocês. Vou ler ela pra vocês, né? Pra que vocês, né? Façam o que Jesus nos pediu, né? Tô com o nariz meio entupido, mas vocês me perdoam. Choveu, uns 2 dias chovendo, né? Então, aí já me atacou, né? Quem tem problema de alergia é desse jeito. Mas glória a Deus que o meu Senhor tá do meu lado, é o meu guerreiro. Vou soltar o sonho, vou orar e vou soltar o sonho, bora? Uma boa tarde pra vocês, né? Bora pra cá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra, Pai, como no céu. O pão nosso, Pai, de cada dia, Pai, nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós, Pai, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa, Pai, nós cair em tentação, Pai, mas livra nós do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Não sei se vocês prestaram atenção, a minha oração ela é mais diferente, né? Porque sempre eu coloco como Pai, eu sempre vou agradecendo, tá entendendo? É que eu me acostumei orando assim, tá entendendo? Mas não é diferente não, né? Porque eu repito muitas vezes o nome Pai, eu agradecendo a Ele, Ele é o nosso Pai. Nós viemos através dele para a terra, né? Então, tem que agradecer mesmo ao Senhor. Mas eu vou passar ela todinha para vocês. Ó, nesse vídeo não, em outro. Agora eu vou soltar o Pai Nosso, ó. Você me perdoe. Agora eu vou soltar o sonho do arrebatamento e vou soltar as Santas Escrituras. Que é isso que eu já soltei. Vou soltar o sonho do sacrifício do Senhor. Bora. Vou soltar em seguida o sonho do arrebatamento, o sonho do sacrifício. Porque eu fiz, só que a live eu perdi a live. Tô com os nariz entupido. Mas não tem problema não, vou fazer. Eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Vi o lateralzinho do rostinho dele, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até chegar aos pés. Do lado do Senhor tinha uma carreira imensa de anjos, que eu olhava assim, a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta, é porque eu tô com o nariz entupido. Eu vi a rua de uma ponta a outra, com a rachadura aberta. No início, meu filho estava caminhando para frente. Quando eu tirei os olhos do meu filho, eu tô com o nariz muito entupido. Quando eu tirei os olhos do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Quando eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim, show, o sonho do arrebatamento. Isso não aconteceu, isso não vai acontecer. O Senhor conta comigo para alguma coisa. E eu guardei. Mas quando eu comecei a soltar, Jesus continua aparecendo seguidamente para mim. E essas visões que eu solto para vocês todo santo dia, porque foi isso que eu prometi ao Senhor, né? Sempre aparece gente nova nos canal, que é para poder o quê? Vocês sabem de que se trata os meus vídeos da palavra do Senhor.
e sobre a visão do arrebatamento, que Jesus está voltando. Por isso que eu falo para vocês. Agora eu soltei o sonho, agora eu vou soltar as Santas Escrituras. Igualzinho eu vi Jesus em cima das nuvens, com seu exército de anjos, tá aqui escrito. Eu vou ler para vocês, ó. E vocês sabem que a humanidade, ela tá passando pelas dores de parto, para poder o Senhor vir, ó. Todas essas coisas têm que acontecer para que o Senhor se manifeste. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, versículo 29. Versículo 30. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque teve gente chamando vocês ao arrependimento, e vocês endureceram o coração, não quiseram se arrepender e nem procurar a própria salvação da alma de vocês. Aí Jesus veio. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você está vendo? Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? É assim que o Senhor vem. Ele enviará, por isso que eu vi um horror de anjo do lado do Senhor. Aqueles anjos ele ia enviar para a terra para buscar os escolhidos dele. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se tornam terco e brotam folhas, sabeis que ele está próximo. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando veste todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. O Senhor está dizendo que quando a gente vê as coisas acontecer, é porque o Senhor já está próximo. Aí ele disse assim, já está as portas. É para vocês perceberem. O Senhor já está voltando. É tempo de vocês se arrependerem e se voltarem para o Senhor. Não aceitou o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário? Aceita. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração do arrebatamento é a última geração do povo na face da terra. É o que está escrito na Bíblia e é o que vai se cumprir. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar, não. Entreguei para vocês. Tô ruim, eu tô muito ruim mesmo. Meu nariz começou a entupir. Agora eu vou soltar o outro sonho. Bora lá para o livro do Apocalipse, que eu vou explicar pra vocês. Bora. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, assim, eu vinha descendo a rua. E na hora que ele vinha descendo a rua, ele vinha descalço, com a coroa de espinho na cabeça, os cabelos dele todo ensopado de sangue. Ele vinha de cabeça baixa, com um semblante de tristeza, e ele vinha descalço por cima da calçada. Era uma rua de ponto de comércio, os comércios estavam tudo fechados. Não tinha ninguém no meio da rua com ele, o Senhor vinha sozinho. E era uma rua de subida, uma subida medonha, o Senhor vinha descendo a rua. Aí na hora que eu avistei o Senhor, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Vou contar outro detalhe desse sonho para vocês. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça e tampou do joelho para baixo. E daqui até acima do joelho o Senhor limpou, porque isso aqui tá tudo sujo, todo sujo de sangue. Isso aqui, ele todinho tava todo coberto de sangue, né? O pano que eu transpassava na cintura dele tava da cor de vinho do sangue dele. Quando eu abracei o Senhor, tava bem limpinho. Assim, tava da cor tava bem vermelhozinho. Quando eu abracei, tava da cor de vinho do sangue dele. Quando eu abracei o Senhor deixou
limpou essa parte aqui de baixo, né? Então, ficou bem limpinha. Ficou da cor de... Ficou vermelho, tá entendendo? E vocês me perdoem quando eu me atrapalho, né? Ó, quando eu vi... Quando o Senhor me abraçou, que me cobriu com o manto, quando eu me acordei, eu disse assim: Senhor, o que é que tu quer me dizer com isso? Eu não tô entendendo nada. Quando eu li o livro do Apocalipse, eu entendi. Porque é uma rua de subida, o Senhor vinha descendo, ele vinha sozinho. Cadê o pessoal? Que não tinha ninguém. Os pontos de comércio estavam tudo fechado. Ó. Aí eu li esse aqui, eu entendi quando eu li, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O Senhor elogia os trabalhos dos pastores, mas no versículo 4 o Senhor tem algo contra. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está pedindo para voltar a fazer as mesmas coisas que o Senhor fazia quando o Senhor estava aqui na terra. O Senhor pegou os 12 apóstolos dele e saiu cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho. É isso que o Senhor está pedindo no versículo 5. No versículo 4 e no versículo 5. Ele está dizendo que as pessoas deixaram de pregar o ídio dele. Pregar como o sacrifício do Senhor, que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Foi isso que o Senhor quis dizer no sonho. Que deixaram, abandonaram o ídio do Senhor. Pois, se não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castital. Se tu não se arrependeres. O Senhor deixa assim bem explicado. Se não se arrepender, não haver arrependimento, o Senhor vai vir. E vai tirar do teu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres, né? 3. Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O Senhor muitas vezes já me repreendeu. Me castigou também, né? Então, porque é uma punição com amor. Eu presto atenção que a punição do Senhor, até para nos punir, tem amor. Para mim, porque eu me vejo assim. Porque se ele não tivesse misericórdia, ele já tinha acabado com nós da face da terra, por causa do nosso pecado. Ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Um pai vai pegar um filho e vai bater até matar? Não, Mary, mas ele vai dar um ensino, pois então. Se põe zeloso e arrepende-te. Então, é isso que o Senhor pede de nós, de cada um de nós. Para que nós se arrependa. Para nós voltar o quê? A ser o que nós era antes, entendeu? Caminhando com o Senhor, sem deixar o Senhor de lado. Vocês entenderam, né? Ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se põe zeloso. Arrepende-te. Esse versículo só é assim, entendeu? Esse versículo já tá falando sobre tudo. Que a gente, ó, eu vi o Senhor eu vi o Senhor descendo no sonho, eu vi que não tinha ninguém no meio da rua com ele. Até eu, pelo que eu entendi no meu sonho, até eu tava com as costas viradas para ele. Sabe por quê? Porque o Senhor apareceu para mim e eu guardei o sonho. Eu tinha guardado o sonho, não estava contando nas redes sociais, não. Depois de um tempo, foi que eu vim contar. Depois de um tempo que eu vim começar a soltar o sonho do arrebatamento e Jesus continua aparecendo para mim. Entendeu? Aí eu entendi que não só era... Todo mundo tinha virado as costas para ele, entendeu? E eu pedi perdão ao Senhor. Eu pedi o perdão a ele porque eu pensei que não era para contar um sonho. Eu pensei que uma visão era para guardar, né? Então, mas quando eu vi que tem escrito na Bíblia que é pra gente soltar... E é pra soltar nas igrejas. Aí quando eu peguei assim, eu disse assim, deixa a perra vai ser grande de mim, mas não tem nenhum problema. Farei. Vou ler pra vocês, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. É mandado do Senhor. Eu, quando eu vou pra uma casa do Senhor, que eu peço pra me soltar o sonho, é mandado do Senhor, né? Por vontade minha, por conta própria, não. Eu só faço as coisas se o meu Senhor me ordenar. Se ele dizer vai, eu vou. Se ele dizer fica, eu fico. Entendeu? Tem que ser assim. Ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Já falou tudo.
Por isso que eu converso com vocês abertamente. Jesus está voltando, é tempo de nós se arrependermos. É tempo de nós estar com vigilância. O Senhor está voltando. Depois desse sonho, o Senhor apareceu novamente para mim. Agora eu vou soltar. Eu prometi ao Senhor, quando eu tivesse a visão, que Jesus disse assim... Quando eu tivesse a visão que Jesus estava abandonado, eu disse assim: Senhor, se tu tá querendo me dizer que tu tá só, tu não vai estar só mais não. Eu vou estar contigo nas redes sociais pregando, eu vou estar contigo pregando o evangelho, só me ajuda. Aí, o que eu prometi ao Senhor, eu me profissionei do lado dele como uma coluna, mas foi uma coluna de fumaça, é o que está escrito na Bíblia sobre mim, entendeu? E é isso que eu solto para vocês, né? E o que eu fazia, tá tudo escrito, eu não sabia. Depois que eu comecei a ler, foi que eu entendi. Ó, quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça, tá vendo? Eu me profissionei porque o Senhor me mostrou que estava só. Eu disse que eu ia ficar com o Senhor, mas eu como uma coluna de fumaça. Tá aqui escrito. Quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, de todos os pós dos mercadores. Sobre todos os pós dos mercadores é a tela do telefone. Aí eu posso botar um filtro, posso botar um batom no meu beijo, porque eu não vou fazer isso, né, que é pecado. Então, eu tô dizendo, todos os pós do mercador é a tela do telefone. Ela dá pra nos maquiar todinha, sem precisar a gente colocar, tá entendendo? Mas eu não faço isso não, né? Vocês vão me ver assim mesmo, do jeito que eu tô aqui, né? Ó. Encerrei pra vocês. Agora eu vou pro versículo, o que eu faço com você nas redes sociais. Eu peço para vocês procurar um templo evangélico e aceitar o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Procura um pastor e chega pro pastor e diz: pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Pronto. Tu aceitou Jesus? Tu colocou teu nome escrito no livro da vida. No livro do Cordeiro. Cantares 1 e o versículo 8. Se tu não sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho, apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Por isso que eu prego nas redes sociais, me arrumando vocês ir, vocês que estão mais eu me acompanhando, procura uma igreja evangélica. Aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ti. Não perde tempo. E se santifica nas Santas Escrituras. Se santifica na palavra de Deus. Porque de todo templo vai ser tirado gente. As 5 virgens não vai ser de outros cantos não. Se tiver 10 pessoas, uma estiver obedecendo a Deus, aquela vai ser levada, as outras vão ser deixadas. Por isso que eu digo a vocês, vigiai. Tem 20, 3 vai ser levado, 3 está fazendo a vontade do Senhor. O restante vai ficar para passar pela provação. E se o Senhor vê que vocês vão se marcar com a marca da besta, e o Senhor vê que ele vai perder vocês para o inimigo, o Senhor prefere muito mais tirar vocês da face da terra do que deixar vocês para vocês serem marcados e perder a salvação para todo sempre. E eu acho assim, da parte do meu Senhor, um grande amor. Porque ele poderia nos deixar vivos na terra e as pessoas se marcaram. Aí perdeu para sempre a salvação. Ficou longe do reino do céu para toda a eternidade. Não tem mais como, entendeu? Essas pessoas que receberam o sistema, recebeu o sistema, se marcou, se prostou, pronto. É o que eu digo a vocês, vigiai. Vigiai que a sentença para a alma de vocês está vindo, tá vindo. Por isso que eu digo a vocês, não custa nada se santificar ao Senhor. Não custa nada abrir mão de tudo pelo amor ao Senhor e pelo amor à salvação da tua alma que Ele te concedeu lá na cruz do Calvário, né? Renuncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É isso que o Senhor nos pediu. É isso que nós devemos fazer, né? Ó, encerrei para vocês. Vou soltar outro sonho. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e tava Jesus. Tava nós 3 dentro de uma casa. A minha irmã, ela tava fazendo algo, não sei o que ela tava fazendo. Eu e Jesus, nós tava nas redes sociais pregando o evangelho pra vocês. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho, só que não era um tempo muito grande, não. Era só um período de um tempo. E quando nós parava,
Jesus ficava de frente para mim, eu de frente para ele, e ele se abaixava assim como fosse para pegar algo, e ele desaparecia. E eu fiquei assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, e ele voltava. Quando o Senhor voltava, ele voltava todo de branco, resplandecente, igual está escrito lá no livro do Apocalipse. E ele chegou para mim, ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Na hora que eu disse um sim pro Senhor, o Senhor desapareceu da minha frente, pronto. Aí eu me acordei. Quando o Senhor me disse, quando eu disse um sim pro Senhor, ainda continuei no sonho esperando por ele. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu fui lá fora. Quando eu chego lá fora, eu vi um arco-íris. Aí eu peguei e disse assim, o Senhor fez uma aliança de estar comigo nas redes sociais, pregando o evangelho enquanto eu tô aqui na face da terra. Ele ficou dizendo que vai me ajudar. Porque quando eu prometi ao Senhor, eu disse, Senhor, me ajuda, porque tu sabe que eu não sei. Mal eu sei ler. Só me ajuda. E o Senhor disse que sim, né? Nesse sonho. Então, não tenho dúvida, eu não duvido. Muitas pessoas botam a dúvida as coisas do Senhor, pois eu não boto não. Muito pelo contrário, eu faço é temer, né? Então, por que a gente teme? Porque a gente respeita. Por que a gente teme? Porque a gente ama. Se eu não amar, eu piso por cima. Agora, se eu amo, eu tenho que aprender a obedecer. Se eu amo, eu tenho que aprender a dar ouvido ao meu Senhor, né? Então, glória a Deus, eu senti a presençazinha dele aqui pertinho de mim. Achei maravilhoso. Ó, agora eu vou soltar o versículo referente a esse sonho que o Senhor estava aqui do meu ladinho, ou então aqui, tá? Desse ladinho aqui pregando o evangelho, mas eu nas redes sociais para vocês. Eu troquei de campo, mas o Senhor estava desse lado aqui. Eu estava pregando para vocês, ele aqui do meu lado. Pregando o evangelho, mas eu para vocês, né? Nós dois juntinhos. E tá aqui o versículo, eu vou soltar para vocês, ó. Cantares 8. E o versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Meu amado é o Senhor, o dono da minha alma, que me comprou com preço de sangue lá na cruz do Calvário. Ele é o meu amado, meu grande amor da minha vida, o meu Salvador. Agora, deixa eu falar sobre a palavra da paciência dele, que ele chegou, se tu me espera, eu vou voltar. Pois então, eu vou falar para vocês lá no livro de Apocalipse. Escrito lá no livro do Apocalipse, vou soltar para vocês. A Filadélfia. Tô ruim, mas eu tô fazendo. Ele tá me ajudando, Ó, porque guardaste a palavra da minha paciência. Você está vendo? O Senhor chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Olha o que foi que ele deixou escrito, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para atentar os que habitam na terra. Então, o Senhor está dizendo que vai te vir nos tirar as 5 virgens da terra antes de vir essa tribulação. Porque essa tribulação ela vai ser terrível. Essas pessoas que vão ser deixadas para trás, que o Senhor vai deixar porque o Senhor sabe que vocês vão ficar com ele até o final, né? E aqueles que se marcar já perdeu a salvação. Não estava com o Senhor conforme a vontade do Senhor, mas ficou deixado para trás. Mas o Senhor não vai deixar de dar a tua salvação se tu permanecer com ele. Tu foi deixado para trás porque tu estava com falha perante o Senhor, entendeu? O Senhor deixou para trás, mas o Senhor vai vir ao encontro de vocês. Não perde as esperanças. Faz igualmente Daniel. Olha, deixa eu ler para vocês aqui. Glória a Deus. Tô ruim, mas tô fazendo. Glória a Deus. Tô ruim, mas eu tô fazendo. Vou aqui ler aqui para vocês Daniel. Uma passagem muito interessante que vai ser o quê? No dia que o Senhor vir pegar o povo dele na terra, para vocês verem o que é que vai acontecer, ó. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for retirado e posto à abominação. Então, o sacrifício é o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Vai ser retirado da terra agora no arrebatamento. Mas vai ter salvação para vocês. Não permanece. Não se rende, permanece porque vai ter salvação. Ó. E posta a abominação da desolação, que é o que? O anticristo, né? Ele vai entrar e vai marcar muitas das pessoas, né? Então, assim. E vai durar, haverá 1290
90 dias. Então, esse tempo aí é o tempo que vocês vão ter que resistir. Para o povo, versículo 13. Bem-aventurado aquele... Bem-aventurado... Olha, preste bem atenção que eu vou dizer para vocês. Davidson, olha para ver se é aqui, se é água. Bem-aventurado aqueles... Bem-aventurado o que espera e chega aos 1335 dias. Então, se vocês chegarem aqui, quando findar isso aqui, o Senhor vai vir ao encontro de vocês. Vai ser difícil, vai ser terrível. E o povo de Israel que vai acreditar no Senhor agora, no arrebatamento, aí ele vai ficar até o fim. E vocês vão ficar junto com o povo da promessa. Glória a Deus, né? Porque desobedeceu. Não foi no arrebatamento porque desobedeceu. Aí vão viver se escondendo durante um bom tempo para poder não perder a própria salvação da alma de vocês. Tu, porém, vai até o fim. Aqui o Senhor disse assim, tu, porém, vai até o fim, é o povo de Israel. Tu, povo de Israel, tu vai ficar até o fim do teu dia na face da terra. O que está escrito aqui em Osés também. Osés 3 e o versículo, não sei se é o versículo 9, depois eu vou já olhar. Ó. Tu, porém, vai até o fim. Então, Israel vai ficar até o último dia do povo na face da terra. Aí ele vai se erguer, é o que está escrito aqui, ele vai se erguer na aliança que ele tem com Deus Altíssimo, entendeu? O povo forte. Por isso que eu amo vocês, que aí nasceu o meu Salvador, né? Então, e por ele ver a minha salvação. Glória a Deus. Aí eu amo muito. Vocês foram uma pessoa carrasca muito com o meu grande amor, o Deus da minha vida. Mas... é a terra da promessa e vocês são o povo da promessa. E nós também nós fazemos parte. Sabe por que nós fazemos parte? Porque nós comemos do verdadeiro sangue. Nós comemos do verdadeiro corpo de um judeu. E também do sangue dele, que é o corpo e o sangue de Cristo. Aí nós se transformamos no verdadeiro judeu. No Apocalipse tem dizendo que é o verdadeiro judeu. Não é judeu de mentira, né? Aqueles que gostam de, né, com engano. Não faz isso. Ó, porque descansará, olha, para você ver como a promessa do nosso Senhor é maravilhosa, ó. Porque descansará e te levantará na aliança no fim do terceiro dia. Do mesmo jeito está escrito em Osés. Aqui em Daniel está escrito isso, em Osés também do mesmo jeito. Aqui é Daniel 12, o versículo 13, para vocês, povo de Israel. Israel vai se levantar no final dos dias dele. Osés, do mesmo jeito, tá dizendo aqui, deixa eu ler pra vocês, ó. Osés o quê? Osés 5, é Osés 5 mesmo. Ó, Osés 3, o versículo 5, ó. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, seu rei. Então, vocês vão atrás, sabe de quem? Do Messias, que vocês colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Olha, na cabeça dele tem uma coroa de ouro e lindíssima, entendeu? E todo majestoso, porque eu já vi o meu Senhor, né? Então, temerão, aí vão temer o Senhor, né? Temerão ao Senhor e a sua bondade no final dos seus dias. O povo de Israel não sofre muito, não. Antes de chegar, se reconcilia com o teu Salvador, se reconcilia com o teu Deus. O Messias que morreu aí em Israel, lá no Gólgota, né? Lá no Monte das Caveiras, pois então, que vocês crucificaram ele é o próprio Deus encarnado, que foi o que vocês tanto pediram, que vocês fizeram isso com ele. Agora, eu não sei porquê, até agora, esses tempos de hoje, vocês ficam com isso, com ele, para com isso. Ele é o Deus da nossa vida, entendeu? E ele é o nosso rei, e ele vai reinar sobre todas as nações, entendeu? Todas as nações. Do Brasil, ele vai levar a gente, ele vai reinar sobre nós. De Israel, ele vai levar a gente, ele vai reinar sobre vocês. Sobre as outras tribos, que é 12 tribos de Israel, então ele vai reinar sobre todas as 12. Todo o povo que aceitou Jesus vai ser dele, entendeu? Pra você ver que o reinado do meu Salvador é pra sempre. Ó, é João 3 e o versículo 6. Não, João 3 e o versículo 3. Os dois números, a mesma coisa. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Isso aqui é para o quê? Para as que estão...
não as pudentes, as pudentes, né? As que vão ser levadas. É para o que? Par louca. Esse versículo aqui é par louca. E também para aquelas pessoas que não nasceram ainda em Jesus. Aceita Jesus. E para as que já aceitaram e estão caminhando, como está escrito na Bíblia, são loucas, se reconcilia com o teu Salvador. Renuncia tudo. Nasce de novo. Quando você aceita Jesus, tu gostar de tudo das coisas do mundo, tu tem que renunciar a todas as coisas do mundo e se apegar às coisas celestiais. Eu gostava de cortar o meu cabelo, eu não corto mais. Eu cortava a minha franja, eu não corto mais. Eu fazia a minha sobrancelha, eu não faço mais. Por quê? Porque eu tô na congregação do Senhor, o Senhor não me permite. Pra mim ganhar o reino do céu, eu vou desobedecer o Senhor? Não, eu não preciso, eu não pretendo pagar um preço não, entendeu? Então, eu aceitei Jesus, antes eu usava batom, hoje eu não uso mais batom porque não é permitido. Então, essas coisas que nos afastam do Senhor, vocês têm que deixar de lado. Antes eu usava salto alto, achava bonitinho, eu sou baixinha, ainda fica mais alto. Então, é pecado, eu não vou usar mais, entendeu? Os vestidos, tem vestido que as mulheres vestem, né? Então, todo coladinho no corpo. Então, não pode, a gente tem que se comportar com modéstia, tudo tá escrito na Bíblia, entendeu? Agora, eu não sei porque que os pastores não advertem as ovelhas do Senhor. Pastores, por favor, alerta as ovelhas do Senhor. E também tu alertando ela, tu se livra da condenação. Olha, se tu chegar e dizer assim, ovelha assim, assim, assim. Aí se ela quiser usar, se ela quiser fazer como tá escrito, tudo bem. Se elas não quiserem fazer, tu já tá livre. Tu não vai ser condenado por causa dessa ovelha. Já pensou? Vou fazer uma comparação. Tem 20 pessoas na igreja. Tu pregou para todas as 20. Duas, três obedeceram o que estava escrito na palavra de Deus. O restante ouviram, mas não deram importância. Então, por causa disso, tu não vai ser deixado para trás e nem tão pouco tu vai ser tirado para pagar um preço, não. É isso que eu tenho pra dizer para vocês, pastores. Então, é só pregar. Pregou, ela escutou, viu que tem que obedecer às ordenanças do Senhor. Ela não obedeceu, aí já é com ela e com o Senhor. Não tem mais nada a ver com os pastores. Se o pastor chegar e dizer assim, olha, o pastor chegar para mim e dizer, Meiro, tem escrito na Bíblia, tu não pode cortar o cabelo, tu tem que deixar o teu cabelo crescer, que é o véu da tua cabeça. Se o meu pastor chegar para mim e dizer assim, e eu chegar, desobedecer ele, então o meu pastor não tem mais nada a ver comigo. Por quê? Porque ele me ensinou. Errado foi eu, por quê? Porque eu vi, ele falou comigo e eu peguei e desobedeci. O que estava escrito, eu não desobedeci, não foi o pastor não, eu desobedeci a palavra do Senhor. Aí eu vou prestar conta, não vai ser com o pastor não, vai ser conta com o Altíssimo, entendeu? Por isso que eu digo a você, se o pastor pregar, pode ter certeza que ele está livre de toda a sentença que ele vai pegar. Não pregou? Elas vão te condenar. Tu pregou, pode ter certeza que tu tá livre. Pode continuar fazendo o teu trabalho, porque tu tá livre. Prega o que tá escrito na Bíblia. Eu não sabia que se a gente cortasse o cabelo, a gente não era da congregação do Senhor, não. Quando eu li esse versículo, eu jamais tenho coragem de passar tesoura no meu cabelo. Pra mim não pertencer à igreja do meu Senhor, não, de jeito nenhum. Então, tudo que nos afasta do Senhor, a gente tem que fazer por opinião e tirar do nosso caminho. Nós somos as rosas do Senhor, mas nós somos rosas, nós temos que ser rosas obedientes, porque o Senhor não gosta de pessoas que vá contra a palavra do Senhor. Eu digo isso pelo sonho que eu tive, né? Foi ontem, eu acho que foi ontem. Eu fiz algo e o Senhor já não gostou, ele me repreendeu na mesma hora, no sonho mesmo, porque eu entendi. Ele falou assim, eu peguei, ele falou. E eu peguei e repeti, entendeu? Como se eu tivesse... ele mandou meu filho... Esse sonho foi assim. Eu falei com meu filho... Ele falou com meu filho e mandou meu filho para um canto, o Jones. E eu cheguei e tomei a frente da voz dele e disse assim, vai para canto fulano de tal. Você está entendendo? Eu botei a palavra do meu Senhor lá embaixo e coloquei a minha lá em cima. Eu dei a minha ordenança. Eu não deixei que o Senhor desse a ordenança dele. Tu tá entendendo? Aí... Quando eu me acordei, já me deu uma angústia na minha cabeça, né? Ainda tô meio angustiada. Por quê? Porque no sonho eu vi que eu desobedeci o meu Senhor no sonho. Eu não posso fazer isso. Nem eu e nenhum de nós podemos fazer isso, né? Então, tô tão angustiada assim. Porque a gente vê, a gente tem falha. Olha, se você não me mostrasse. Então, pra você ver, né? Mas glória a Deus que o Senhor me mostra as coisas. Eu sei que o Senhor tem um amor muito grande por mim. Porque pra Ele me mostrar as coisas assim, né? Ele me mostra onde eu tô com o meu defeito. Ele me mostra. Ele diz assim, olha assim, não faz assim não. Pronto, pronto. Entendeu? Ele deu a palavra, tem que ser a palavra do meu Senhor, não a minha, tá entendendo? Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, por todos nós. A gente tem que obedecer.
Tá certo que nós estamos encarregados por a obra dele aqui na terra. Mas o nosso cabeça é ele. Acima de mim está o meu Senhor. Entendeu? Acima dos pastores está o Senhor. E acima das ovelhas está o Senhor. Entendeu? E acima... Entende? Aí vocês entenderam, que dá pra vocês entenderem, né? Pois então, olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês me perdoam, mas a palavra do Senhor tem que ler abertamente do jeito que ela é. Eu soltei esse sonho só uns pedacinhos, mas esse sonho foi um pouquinho maior. Só que eu guardei pra mim, que foi mais ensinamento pra mim, porque eu percebi que eu tava com alguma desobediência com o Senhor, e o Senhor falou alguma coisa, e eu com certeza, né, então... E no sonho mesmo, eu fiz isso. Quando eu fiz isso, aí já entendi que eu tinha feito alguma coisa de errado, né? Glória a Deus que o Senhor me repreende. Se o Senhor não me repreende... Eu pensei se eu ficasse com raiva do Senhor porque o Senhor me repreendeu. Como tem pessoas que quando o Senhor chega e repreende a pessoa nas Santas Escrituras, a pessoa já não gosta. Aí trouxe logo o ribeiro. Não, aceita. A correção é pra nossa alma, entendeu? E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Assim que o Senhor me corrigiu, me deu logo uma angústia, né? Porque eu sei que eu tava errada, entendeu? E é a melhor coisa a gente não fazer mais, né? Então, fui.